coincidência, né? Os ISOs estão muito fodidos. Assim, até melhor tirar uma daí, porque senão a galera fica sem passagem. Não, boa ideia é não passar mesmo. A ideia é não passar. Pessoal, bem-vindos ao primeiro debate dos candidatos ao cargo da direção geral do Campo de Camaçari. Tá? Nós vamos começar lendo algumas regrinhas, alguns princípios que devem reger esse momento nosso, né, de debate, de colocação de ideias. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, né, porque essas regras elas serão norteadoras do momento que nós viveremos aqui. Tá? Antes disso, eu gostaria primeiro de apresentar os nossos candidatos, a professora Sueli dos Prazeres Santos e o professor Afonso José Souza Alves Filho. Vamos fazer agora a leitura desses princípios, tá? Pergunta que implicar em ofensas, versar sobre questões de ordem íntima ou estiver da vida privada e pessoal dos candidatos, será interrompida e ou desconsiderada pela subcomissão eleitoral. Os candidatos renunciam ao direito de vetar de antemão perguntas e temas, desde que estes obedeçam às temáticas propostas e o padrão ético-moral determinado por estas regras. Serão proibidas ofensas pessoais, atentados contra a honra, palavras de baixo calão e sinais ofensivos. Perguntas de um candidato a outro que contiver ofensas, versar sobre questões de ordem íntima ou estiver relacionada à vida privada e pessoal do outro, será desconsiderada pela subcomissão eleitoral e seguida de uma advertência verbal ao candidato que a formulou. A subcomissão eleitoral poderá suspender o debate a qualquer momento, se julgar que a sua continuidade é improcedente por razões de tumulto, ofensas, brigas, xingamentos ou outros quaisquer atos da plateia e dos próprios candidatos que se configurem como perturbadores da ordem, do respeito e da civilidade. O tempo para cada intervenção será controlado pela subcomissão eleitoral e, em caso de desobediência, o microfone será interrompido. O controle será feito através daquele cronômetro que está ali, né, para a visualização de todos. Eu quero só fazer uma pequena observação, que nos momentos de réplica e tréplica, o nosso cronômetro está marcando 1 minuto. E o tempo de réplica e tréplica que nós teremos nesse debate será de 2 minutos. Então, o cronômetro será reiniciado nesses momentos. Ele vai contar 1 minuto, depois ele vai contar mais 1 minuto. Ok? Serão proibidas manifestações exacerbadas de apreço ou desapreço e utilização de instrumentos sonoros que atrapalhem o bom andamento do debate. A subcomissão eleitoral, se julgar pertinente, impedirá tais manifestações, inclusive determinando a retirada do recinto de pessoas ou grupos. Os casos omissos serão resolvidos pela subcomissão eleitoral do campus. Bom, o debate da gente ele está dividido em 4 blocos. Ao início de cada bloco, eu lerei para vocês, falarei para vocês das regras que regerão cada um desses blocos, tá? Nesse primeiro bloco, que vamos iniciar agora, teremos 10 minutos para as considerações iniciais de cada candidato e a ordem dessa apresentação será definida através de sorteio. Nós vamos fazer agora. Candidato Afonso Alves Filho. Da candidata Sueli dos Santos.
Prazeres. A candidata Sueli iniciará este bloco das considerações iniciais. Terá 10 minutos para sua apresentação, seguida do professor Afonso, que terá também os mesmos 10 minutos para a apresentação. A partir daí, nos blocos seguintes, faremos uma alternância para o início. Ok? Professor Sueli, 10 minutos. Vou até o final do debate. Caso você precise, me pede aqui. Bom, gente, boa noite, né, a todos. É um prazer estar aqui nesse momento único do campus, né, em 6 anos. A gente está vivendo pela primeira vez esse momento que é um momento que reforça a democracia, uma oportunidade da gente discutir, né, propostas diferentes, pensamentos diferentes sobre a gestão, um momento que a gente avança, né, nos processos democráticos quando a gente tem mais de uma possibilidade para poder escolher qual o melhor, o que é que a gente quer para o campus na próxima gestão de 4 anos. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, todos os alunos, técnicos e professores, né, a demais comissão também que se empenhou em a realização desse debate e também o candidato professor Afonso que está aqui também proporcionando esse momento. Bom, como a gente tem 10 minutos, então eu separei essa fala para falar um pouquinho sobre quem é Sueli, né? Alguns aqui me conhecem, mas estou vendo que tem alguns alunos do noturno, onde eu não estou dando aula. E falar que sou professora de matemática aqui do campus, ingressei no IFBA em 2006, no campus de Santo Amaro, e em 2008 eu pedi remoção para aqui, para Camaçari. E desde 2008 exerço a função de professora de matemática daqui do campus. Fui professora do subsequente também no momento 2008 e 2009. E hoje leciono as turmas do integrado e no próximo semestre, que vai começar no final de novembro, terei também lecionando na turma da licenciatura. Bom, sou licenciada em matemática pela UFBA e defendi agora em agosto o mestrado Ensino de Ciências e Matemática da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, pedi licença 2 anos aqui no Instituto para poder me qualificar, fazer mestrado na área de educação. E retornei agora em agosto. E aí começo já a colocar aqui também na minha fala as razões por que me candidatar à direção do campus, né? Quais foram as motivações para a minha candidatura? Bom, fazendo um retrocesso, um breve histórico, em 2008, quando eu ingressei aqui, a gente tivemos aqui um grupo de colegas que começavam a discutir política, discutir gestão, coisas além da sala, do momento de sala de aula, além de planos de disciplina, discussões políticas, discussões pedagógicas, críticas ao modelo de gestão. E isso a gente começou a discutir desde 2008, quando eu cheguei. Em 2009, foi a parte fruto dessa discussão, a criação das coordenações de área de ciências exatas e, na época, de humanas e linguagens, onde eu me tornei candidata. Eu fui eleita coordenadora da área de ciências exatas, onde, naquele momento, a gente teve o primeiro debate também, né, na verdade, entre os coordenadores para o cargo de coordenação de ciências humanas e linguagem. Tinham 2, da área de exatas só tinha eu. Mas a gente fez um momento de debate, de explanação de ideias. E de lá para cá a gente vem discutindo, né, sobre as questões que acontecem aqui no campus. Bom, saí em 2011, retornei em 2013 e tive a felicidade de encontrar um grupo renovado, alguns que estavam, né,
época que eu saí, outros novos, que também estavam discutindo sobre. E cheguei nesse processo de discussão, um grupo que defende alguns princípios que são incomuns, que é a democracia, a participação e a transparência. E a gente começou essa discussão já com o foco de que teríamos eleição agora para a direção do campus. Após várias conversas, construção coletiva do nosso plano de gestão, que está disponível na rede, fizemos essa construção com base em ideias, em diversas críticas que a gente tinha, em diversas sugestões de diversos segmentos, dos técnicos, docentes e discentes, e montamos o plano de gestão e definimos assim, por eu já estar aqui desde 2008, por eu ter participado de um processo já de cargo aqui dentro da instituição e por sempre defender também os princípios da democracia, participação e transparência, saiu meu nome para concorrer à direção do campus de Camaçari. E aí se deu a inscrição. E nesse momento eu trouxe aqui, de forma rápida, alguns princípios que esse grupo que eu estou aqui representando, que pretendo representar na direção, a gente defende. Primeiro, os princípios da administração pública, que eles são inerentes a qualquer gestão, a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, alinhados a ele a democracia, participação e transparência das informações, que a gente acha importante numa instituição de ensino, a responsabilidade com o serviço público e com a verba a ele destinado. E a partir desses princípios, tem mais princípio no plano, aqui é só um recorte, lembrando que é só um recorte do plano de gestão. Nós temos algumas propostas e ações que foram definidas a curto e outras a médio e longo prazo, ações que a gente acha prioritário para ser implantado logo após assumir a gestão, e ações que reforçam os nossos princípios. O primeiro que a gente acha muito importante é diálogo com a comunidade acadêmica, oferecendo espaço de interlocução com todos os segmentos. A ideia é a gente promover muitos espaços aqui, principalmente nesse auditório, onde a gente possa ter a participação de todos os segmentos, docentes, os estudantes e os técnicos administrativos, onde a gente possa falar, onde a gente possa ser ouvido, onde a gente possa conversar, onde a gente possa trocar ideias e chegar em tomadas de decisões importantes para o campus. Esse diálogo, ele demonstra que a intenção não é eu gerar um campus sozinha. Estou aqui na figura de um representante da direção, mas assumindo o compromisso de que é necessário ouvir todos que fazem parte do coletivo desse campus. A valorização da política de ensino para o turno da noite, que é um problema atual que a gente tem, que a gente necessita atacar, é uma ação imediata do nosso plano. Empreender estudo acerca da viabilidade da garantia da alimentação para todas e todos os estudantes, visto que esse motivo da merenda escolar pode ser, sim, com o avançado do estudo, a gente pode confirmar que ele pode ser um indicativo muito grande da evasão dos estudantes que a gente tem aqui. Discussão sobre os cursos existentes e sobre demais cursos a serem implantados. É necessária a discussão, não estamos trazendo aqui propostas de novos cursos, mas a discussão de quais cursos serem implantados no campus. A instituição do ensino ProEja, entendemos que aqui a instituição ela precisa fazer o seu papel com a comunidade que necessita do ensino, a educação de jovens e adultos, e aí a instituição do programa ProEja. Estímulo e implantação de projetos de pesquisa para o nível superior, como PIBID e a Prodocência. Divulgação do campus no município de Camaçari e região. Continuação de projetos iniciados desde que a comunidade passe a ter conhecimento sobre eles. O orçamento participativo e processo de consulta e eleição para os cargos e funções do campus, valorizando a competência. Essas são algumas das ações que a gente retirou do plano para mostrar aqui nessa breve apresentação
E a gente espera que no decorrer do debate a gente possa abrir mais algumas questões aqui, a depender das perguntas de vocês, e que vocês participem com muita sabedoria e com muito senso crítico desse momento que é muito importante. Então, isso é 10 minutos para o candidato Afonso. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a candidata, a professora Sali, a mesa, a pessoa de Milena, que está aqui mediando esse debate, a todos que compõem a subcomissão, aos jovens estudantes que estão aqui presenciando esse momento ímpar, aos colegas docentes e técnicos administrativos. Nossa proposta não é uma proposta nova, é uma proposta de consolidação do que vem sendo feito. Tá? Então, o IFBA Campus Camaçari, que ao ser implantado foi uma unidade de ensino do Cefet, e não foi desse espaço, nós tivemos uma implantação num espaço provisório próximo à rodoviária, próximo vizinho da Escola Modelo Luiz Eduardo Magalhães, para os jovens que não sabem dessa história. Então nós implantamos nossa unidade de ensino nesse espaço e consolidamos ele agora aqui no nosso campus definitivo, de sede própria, tá? O terreno nosso, são 33 unidades quadradas. Bom, eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro. Então, o nosso futuro está aqui presente. Só esse ano de 2013, eu só vou falar o ano 2013. Quais foram as realizações que o grupo teve aqui. Então, inicialmente, a quadra poliesportiva, ela foi construída por quê? Porque esse espaço físico que hoje nós estamos aqui utilizando precisou de 3 construtoras para ele chegar a ficar pronto. Não ficou pronto. Inclusive, foi feito um relatório final e não foi dado ele como concluído. O ginásio de esporte já está na 2ª construtora. Então, com base nisso, nosso grupo entendeu que precisávamos ter um espaço para a prática de educação física. Nós, ampliação da frota de veículos, construção do novo ginásio, de um ginásio poliesportivo, vocês podem constatar, está em fase de finalização, tá? Transformação do núcleo avançado de Guerdado, isso é coisa recente, em uma unidade de ensino profissional. Com isso, o núcleo avançado passa a ter códigos de vagas de docentes e servidores administrativos, assim como funções e disponibilidade de recursos orçamentários, tá? Tanto custeio quanto capital. Custeio para manutenção, capital para compra de equipamentos permanentes, equipamentos, mobiliário, etc. Aí foi na época, tem 5 anos já, tá? E esse está sendo a primeira UEP do IFBA. Foi também o primeiro núcleo avançado do IFBA. Aí foi no dia da inauguração. Programas implantados aqui, programas do governo implantados no campus Camaçari. Nós tivemos o Pronatec desde o ano passado, tá? O Pronatec é por força de lei, é do governo Dilma.
Só esse ano foram ofertadas 835 vagas em 18 cursos de formação inicial e continuada, atendendo aos municípios aqui de Camaçari, Sede, Diadado, Labrante, Aon e Esplanada. Estamos também com o programa Mulheres 1000. Já tivemos uma turma, já encerrou essa primeira turma, concurso de recepcionista, e damos uma turma já iniciada de maquiadora em convênio com o Grupo Boticário. Pró-funcionário, outro programa. Pró-funcionários são cursos técnicos na modalidade subsequente, eles são cursos semipresenciais. Então, nós temos ao todo aqui no campus Camaçari 5 turmas, fazendo um total de 150 vagas, e 2 turmas no núcleo avançado de Ardava, com 80 vagas. Os cursos que estão sendo ministrados: técnica em alimentação escolar, técnica em infraestrutura escolar, multimeios didáticos e secretaria escolar. Todos esses foram criados com base em leis, decretos e portarias. Estamos também ofertando cursos de extensão, tá? Foram várias turmas de extensão, NR10, AutoCAD, Segurança da Informação, CSS e HTML, Relações Interpessoais de Atendimento ao Cliente, Matemática Simplificada e Teoria e Prática em Pesquisa Qualitativa e Estudo Socioeconômico, Sociocultural e Educação. Projetos de extensão financiados pelo edital PROEX. Alguns projetos já aprovados. E o que tem de mais recente? Se vocês têm parentes, primos, amigos, tá? Indiquem o edital de concorrência pública para a construção do novo pavilhão de aulas. Vai ser aberta, as propostas serão abertas dia 22 às 10 horas na reitoria. Está lá no nosso site do IFBA. O valor da obra é de R$ 1.834.000, perfazendo área construída de 1.705 metros quadrados, total de 12 salas, cada sala com 60 metros quadrados, uma biblioteca com 250 metros quadrados, fora baterias de banheiros, tanto no pavimento inferior quanto superior. E a rampa de acessibilidade, né, aqui pode ser visto na maquete, para, se houver, né, portador de necessidades especiais. A localização física, aqui nós temos o nosso espaço físico, o nosso pavilhão, e ele vai ficar nesse espaço. Aqui é o ginásio, polo esportivo, quadra externa, a guarita. Nosso plano de trabalho, ele está distribuído: ensino, pesquisa, extensão, administração e graduação e capacitação. Então, ensino: aumentar a oferta de cursos técnicos e superiores, constituir, implantar e atuar em parceria com o Conselho Escolar esse, e desde o prédio antigo nós já havíamos discutido, não foi implementado ainda, vai precisar ser, inclusive, porque nós estamos agora, inclusive, já constituindo a comissão para trabalhar o regimento interno. E no regimento geral, faz-se necessário o Conselho Escolar. Integração família-escola, cursos, discussão com a comunidade, através de projeto de cursos, reuniões periódicas. Ainda, na parte de ensino, promover ampliações que motivem e possam garantir a permanência do aluno na escola, tá? Reduzindo o índice de repetência e evasão escolar, programa de assistência estudantil, com aumento do número de monitorias para disciplinas com dificuldade de aprendizagem. Esse foi um projeto iniciado já, mas que ainda não foi concluído. Estabelecer parcerias com empresas, isso nós já estamos fazendo, a exemplo do Boticário, tá? Criar grupos de trabalho para atualização de normas e documentos, inclusive nosso documento para análise de concessão de áreas e passagens é o único do campus de Camaçari. Nós não temos de outro lugar. Estimular pesquisa e inovação, incentivando alunos e servidores a desenvolver projetos de pesquisa, tá? Fomentar a participação de servidores em eventos científicos e tecnológicos, constituir um grupo de pesquisa que possa orientar em cursos contínuos servidores e estudantes, elaborar um projeto de um pavilhão com sala de aula. Isso aqui não é utopia, tá? É fácil de ser feito, a questão é construir. E aí é o difícil. Extensão, permitir à sociedade o acesso à instituição por meio de cursos de extensão. Isso já está sendo feito, tá? Atividades culturais, científicas e tecnológicas,
incentivar a elaboração e execução de projetos de extensão, fomentar as atividades de extensão no campus, por meio da extensão de verba específica para facilitar o lançamento mesmo, estimular o desenvolvimento de atividades recreativas, esportivas e culturais, que promovam a integração dos membros da comunidade escolar. E dar continuidade a uns projetos do governo, que são os cursos de Pronatec, do GEDES 1000, convênio aqui com a Petrobras, tá? Com fornecimento de bolsas para os estudantes, no caso eletrotécnico. Capacitação, qualificação, aperfeiçoamento e valorização dos servidores, recursos para capacitação dos servidores. Essa capacitação já vem sendo feita de há muito, tá? Todo servidor que solicita recurso para capacitação é atendido e nos cursos de aperfeiçoamento, especialização é pago 50%. Diretrizes administrativas, aprimorar e organizar os eventos institucionais, melhoria e manutenção da infraestrutura, adquirir imobiliária, etc, etc. Bom, gente, todo esse projeto nosso, esse plano de trabalho, encontra no nosso site. É só dar uma olhadinha e, para a consolidação, participação das propostas, o VOD 6.009, que tanto faz você girar de um lado para outro, vai continuar sendo 6.009, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, daremos início agora ao segundo bloco do nosso debate, que é um bloco que será composto pelas perguntas feitas por vocês, da plateia, tá? Vou ler aqui para vocês agora as regras desse segundo bloco. Nesse bloco, cada segmento, docente, discente e técnico, terá direito a 3 perguntas realizadas mediante identificação e feita em microfone aberto. Aquele microfone ali, ó. Das 3 perguntas formuladas por cada segmento, a primeira pergunta será direcionada para o candidato A, que no caso é o candidato Afonso, respeitando a alternância do primeiro sorteio que nós fizemos. A segunda pergunta será direcionada para o candidato B, no caso, a professora Sueli. E a terceira pergunta será respondida pelos 2 candidatos. Os formuladores das perguntas serão escolhidos através de sorteio, sendo as perguntas contextualizadas com os temas ensino, pesquisa, extensão e administração. Cada formulador terá 1 minuto para elaborar a questão. As perguntas deverão ser concisas, claras e objetivas. Cada candidato terá 3 minutos para responder a pergunta. Então é importante a gente observar o tempo para fazer a pergunta. Teremos 1 minuto e ao final desse 1 minuto o microfone será desligado, ok? Vamos agora ao sorteio das categorias para definirmos a ordem das perguntas. De professor. Papelzinho de técnico. E o papelzinho de estudante. Os candidatos farão o sorteio.
primeira pergunta será feita pela categoria de técnico administrativo, a segunda pergunta pela categoria docente, professor, e a terceira pergunta pela categoria de aluno, de discente. A partir daí, como no primeiro sorteio, faremos a alternância da ordem, ok? Faremos agora o sorteio das perguntas dentro da categoria de técnico. Desculpa, dos servidores dentro da categoria de técnico. A servidora Verônica fará a pergunta para Afonso. A pergunta para o candidato Afonso: como o senhor pretende resolver a falta de espaço de convivência no campus? Oi, gente. Como aqui eu gosto mesmo de me antecipar as coisas, eu, a professora Elisa, todo o grupo, na verdade, quando os alunos acenaram para essa necessidade, nós já começamos a construir, pelo menos no arquitetônico, o projeto desse espaço físico. Então, ele, obviamente, que todo o projeto, eu tenho colocado isso aqui em várias oportunidades. Um projeto arquitetônico não se resume apenas ao projeto arquitetônico. Envolvem outros projetos complementares. Então, esse foi o pontapé inicial. Já foi feito esse projeto, a professora Elisa se debruçou sobre ele. Ele vai ficar aqui ao lado, tá? Entre esse pavilhão administrativo e o pavilhão. Já tem feito essa localização para facilitar, inclusive, a possibilidade do aluno que queira sair do refeitório, queira fazer sua refeição nessa área, vai ter essa facilidade. Agora, o que nós, depois de fazer todos os projetos, né, que envolvem a construção civil, ele tem que ser submetido à Pró-Reitoria de Infraestrutura, porque nós não podemos encaminhar diretamente ao Ministério um projeto para solicitar recursos. Quem solicita esses recursos, nós apresentamos o projeto, encaminhamos à Pró-Reitoria de Infraestrutura e ela quem faz isso. Então, a partir desse momento, nós vamos, através da Pró-Reitoria de Infraestrutura, né, solicitar da reitoria esse dinheiro para a construção desse espaço. Assim foi feito também, e eu espero que não tenhamos tanto problema quanto temos tido com a construção civil, a construção desse novo pavilhão de aula. Tá? Eu espero que em breve isso seja possível de ser realizado e todos os estudantes possam lá conviver e poder utilizar esse espaço. Realmente é um espaço muito bonito. Atendida a resposta? Obrigado. Você quer congelar a jeito? Não, pô, aí, ó. É muito simples, pô. Então tá toda Agora, um técnico administrativo fará a pergunta para a candidata Sueli. Cristiane. Eu queria fazer
Além dela, você propõe, a senhora propõe acompanhamento, uma comissão para acompanhamento de servidores do Estado Probatório, para a realização do processo seletivo, no caso do CEL. E aí eu te pergunto, essas comissões são mesmo necessárias? Tendo em vista que nós temos coordenações, servidores, setores, que já vêm fazendo esse trabalho, especialmente a questão da mediação de conflitos, que aí eu me coloco no pedagogo, né, que é uma das atribuições da coordenação pedagógica, não é? E aí, além disso, dentre as comissões, a gente tem ações que já vêm sendo realizadas pelo setor de serviço social, gestão de pessoas, enfim. Então, eu lhe pergunto, essas comissões são mesmo necessárias? Obrigada, Cristiane. É porque o tempo da pergunta dela se encerrou. Desculpa. Pode iniciar, Sônia. Obrigada, Cristiane, pela pergunta, e ela é bastante pertinente, e eu até aproveito para esclarecer sobre, como você falou em especial, a comissão de mediação de conflitos. A gente propôs porque a gente entende que hoje, apesar de ser atribuição sim, da coordenação técnica pedagógica, assistência estudantil, a gente tem pouco espaço para colocar os conflitos. Os espaços que a gente tem se resumem aos conselhos de classe, que todos os alunos aqui presentes e demais professores sabem que não funciona. O aluno ele tem aquele momento de discorrer sobre os problemas que acontecem com o professor em sala de aula, o que já é bastante... É uma situação para o aluno que ele fica meio... Não se sente à vontade de chegar na frente de vários docentes e falar de um problema que teve com o professor. Ele relata aquela situação naquele momento. Depois ele sai do conselho, por causa da estrutura do conselho, ela é assim. Sai do conselho, após o conselho é aqueles assuntos, os próprios docentes e o coordenador também não se sente à vontade, juntamente com a coordenação, as demais coordenações que estão lá, pedagógica e assistência social, para discutir sobre. Os alunos ficam esperando a resposta desses conflitos, o que não acontece na prática. A gente sabe que são várias atribuições dos setores, porém, os alunos daqui eles têm muitos conflitos, principalmente com docentes, onde o resultado imediato desses conflitos não chega nos alunos. Então, nesse momento, cria um impasse entre o aluno, o professor, impasse em sala de aula, da situação, e a comissão, a ideia de comissão é a gente tirar a questão de que quem vai solucionar o problema seja um pedagogo, ou seja apenas um pedagogo ou apenas um assistente social. Essa comissão ela vai ser paritária, onde vai ter a representatividade do estudante, do docente e do técnico administrativo, para que a gente assuma a impessoalidade das tomadas de decisões na escola, e a gente passa a ter a representatividade dos 3 segmentos para poder resolver esse conflito de forma menos burocrática e mais imediata. Então, a ideia é a gente dar um retorno, principalmente para o aluno, dos conflitos que acontecem entre esses segmentos de aluno e docente, e outros também de docente, para que a gente não ocorra situações indelicadas com brigas internas entre próprios docentes. Faremos agora o sorteio do técnico administrativo que fará a pergunta para os 2 candidatos. Antônio Rubens fará a pergunta para os 2 candidatos.
servida para os 2 candidatos. Tempo. Inicialmente, boa noite a todos. Eu gostaria de saber de ambos os candidatos, né? Além das limitações de financiamento, um grande problema percebido empiricamente aqui em Camaçari é a falta de estratégias que potencializem a execução eficiente dos recursos disponíveis. Esse diagnóstico fica claro quando diversos setores manifestam em relatórios de planejamento a intenção de aquisição de bens e ou serviços. Contudo, estes não são efetivamente adquiridos, principalmente por falta de esclarecimento acerca dos trâmites necessários para traduzir o referido planejamento em uma ação concreta. Razão pela qual algumas das ações não são alcançadas e muitas vezes o IFBA, como um todo, devolve recursos recebidos. Pergunto, mesmo diante de uma realidade na qual o aporte financeiro é inferior ao custo médio de aluno por ano, o que justifica a incapacidade de utilização integral dos recursos disponíveis? Quais as estratégias foram adotadas ao longo do ano? Como a candidata Sueli terminou de responder uma pergunta, seguindo a ordem de alternância, professor Afonso, por favor. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que de fato deve estar havendo, inclusive, um ruído, né, de comunicação que precisa ser ajustado. Que é essa questão do planejamento entre a execução, a elaboração do planejamento e a execução do mesmo. Porque o que tem ocorrido é que são os setores que fazem o planejamento e acreditam que o que foi planejado vai ser cumprido sem que venha a fazer uma intervenção. Então, medidas como planejamento para capacitação e treinamento desses coordenadores já está no nosso plano de trabalho, porque nós temos verificado que frequentemente existe uma mudança de coordenação e os novos coordenadores não vêm acompanhando isso. Então, já foi conversado, já tivemos aqui, inclusive, a PROAP itinerante, onde todos os coordenadores estiveram presentes, área e curso, e nessa ocasião nós colocamos, tá, que nós iríamos fazer esse treinamento para que todos pudessem, de forma concreta, fazer os seus pedidos de aquisições, porque não há como uma pessoa só no setor de aquisições saber e dominar toda a gama e necessidade do campo. Então, realmente, é necessário que os coordenadores, juntamente com seus pares, elaborem esses pedidos para que venham auxiliar e maximizar, né, essa utilização desses recursos. Infelizmente, tem ocorrido esses fatos, tá, que nós vamos tentar, inclusive, já é plano nosso, já está no nosso plano de trabalho, fazer essa capacitação com todos, inclusive se aqueles servidores que não estão na coordenação quiserem também participar, tranquilamente poderão participar, tá bom? Vou dar com 50, eu estou pensando que tem menos tempo. Então, gente, de fato, esse é um calcanhar de Aquiles que precisa ser resolvido, tá? Nós temos tido essa preocupação, eu tenho solicitado, né, a diretoria administrativa que veja isso de perto, inclusive o pessoal faz um planejamento e não coloca um valor nesse planejamento, da ação do planejamento. Então, termina por não acontecer esse planejamento. E isso tem que ser verificado logo de imediato, antes que se passe para o ano seguinte, tá bom? Então, isso causou transtorno esse ano, por falta exatamente desse planejamento que não foi disso servido. Obrigado.
Obrigada, Rubens, pela pergunta. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para tentar esclarecer onde há o entrave entre o planejamento e a execução é informar a comunidade, independente da atividade da PROAP, que é uma atividade maior da reitoria, que precisa atender todos os campos, mas a gente fazer um trabalho interno de mostrar à comunidade como funciona todo o processo, desde o planejamento até a execução da compra, para que a gente até possa entender quando é negado para a gente algum item do planejamento que foi negado, a gente entender o porquê foi negado, aonde foi que ele travou e qual foi o problema que existiu. Quando a gente passa a divulgar esses meios todos, não apenas o planejamento. O planejamento hoje, ele é divulgado somente entre as coordenações, né, e aí a figura do coordenador vai entrega no setor responsável de compras para fazer a execução. Eu acho que isso tem que ser, além da figura apenas do coordenador, para toda a comunidade, até porque os cargos de coordenação, eles são, a ideia é que se passem, né, a maioria dos professores passem pelos cargos, e além disso, todos nós que fazemos o planejamento, a gente precisa saber onde travou, onde não travou, o que foi planejado, por que não executado, para que a gente possa também diminuir a quantidade de verba que a gente devolve ao governo pela não execução do planejamento. Então, a etapa do planejamento é importante que todos saibam como planejar e o que acontece após o planejamento, até a execução da compra. É importante que todos saibam o que foi planejado no campus Camaçari em geral, para que a comunidade tenha conhecimento do que é prioritário, porque às vezes a gente tem uma verba, mas a gente tem vários planejamentos, e quem decide o que é prioritário e o que não é. Então, é necessidade a gente discutir todos juntos o que é a prioridade do campus, né, atender a atividade fim, e após isso tudo, a gente evitar, por questões de entraves de compra, a devolução do dinheiro público que era para ser utilizado no campus. Faremos agora o sorteio das perguntas da categoria docente. A pergunta sorteada agora será respondida pela candidata Sueli. O servidor sorteado agora fará a pergunta para a candidata Sueli. Nívia de Santana Cerqueira. Lenade Barreto Santos. A pergunta será respondida pela candidata Sueli. Boa noite a todas as pessoas. Bem, vivemos num contexto onde as decisões não são compartilhadas. Nós estamos experimentando o primeiro exemplo de democracia real nesse momento. Temos aí uma discussão acerca de cursos que o corpo docente ficou sabendo por edital, que não foi decidida, que não foi discutida com a comunidade. Temos problemas com a eficiência do curso e a aplicação no mercado, a funcionalidade do mercado aqui de Camaçari. A coordenação do estágio está aí, que não me deixa mentir. Diante do exposto, Sueli, eu gostaria que você falasse sobre as suas propostas para os novos cursos.
Obrigada, Renate. Vocês podem perceber que no nosso plano de gestão a gente não tem indicação de nenhum curso definido, porque a gente entende que nós não podemos definir um curso para a região de Camaçari sem fazer um primeiro estudo da viabilidade e demanda do curso aqui para a região. Entendemos que primeiro a gente tem que estudar os cursos existentes, as saídas do curso, os egressos daqui dos cursos, principalmente o curso que a gente tem aqui de tecnologia da informação, que a gente sabe que é um problema de arranjar estágio e um problema depois que se forma para poder entrar no mercado de trabalho. Então, antes de iniciar novos cursos, a gente precisa fazer um estudo dos cursos que a gente tem existente e a partir daí a gente discutir com a comunidade que eu falo, nós somos apenas daqui de dentro do campus, não. A gente precisa contactar comércio, as indústrias, não só a audiência pública, porque a audiência pública tem muita influência política, né? Então a gente precisa abrir para outros segmentos, verificar quais são as demandas existentes aqui, quais são os cursos que, vamos dizer assim, fariam competição com o IFBA, né, para que a gente não tenha uma evasão tão grande. E nessa proposta de fazer estudo para a implantação de novos cursos, a gente também precisa fazer o estudo e acompanhamento dos cursos a serem instalados. Isso não quer dizer que vamos interromper qualquer estudo que esteja sendo feito durante essa gestão, né? Os cursos que estão sendo estudados para serem implementados vão continuar os estudos, até a gente ver a viabilidade desses, até a gente colocar para a comunidade, a gente fazer uma assembleia onde esse curso a gente veja tanto a estrutura física, quanto principalmente a demanda de mercado. Porque quando a gente tem o IFBA aqui em Camaçari, a proposta é que a gente desenvolva a nossa região, Camaçari e região. Então a gente precisa fazer cursos onde a gente vai afetar diretamente quem mora aqui em Camaçari, as indústrias de Camaçari, para que essa região aqui progrida, que é um dos impactos positivos do IFBA. Faremos agora o sorteio. O servidor que fará a pergunta para os dois candidatos do segmento docente. Ok, o candidato Afonso. Professora Nívia de Santana Cerqueira. Vai ganhar na Mega Sena. Essa vai. Boa noite, professor. Boa noite, Café, auditório. Que avaliação é possível se fazer no atual estágio da articulação entre os segmentos da comunidade do município e setores da escola? Então, o que eu penso é no seguinte, como é que é possível avaliar se essa interlocução comunidade-escola está sendo efetiva? Se a gente não consegue fazer com que os egressos daqui ele tenham uma inserção garantida no mundo do trabalho aqui de Camaçari e região. Então, como é que se avalia isso? Se isso já é objeto de estudo, se isso é objeto de reflexão, inclusive para se pensar e repensar a política instituída aqui, até o próprio plano de curso e o foco do curso que está sendo oferecido aqui, e os futuros que virão. Bom, gente, eu vou ficar bem à vontade para responder isso, professora, porque, inclusive, nós já tivemos aqui no nosso campus uma reunião do COFIC, tá? A convite meu, eu fui convidado para participar, foi eu e Paula Roberta, na Continental, e eu estendi o convite para que fosse a próxima reunião feita aqui, e eles assim fizeram. Então, os laços estão espreitados entre o COFIC, que é o Comitê de Fomento da Indústria de Camaçari,
assim como outras empresas que já estiveram aqui. A Ford, o Boticário é realidade, nós estamos com um convênio aí, realmente precisamos mais e mais. Nós temos 25 empresas do polo plástico, então é uma gama enorme de empresas que nós precisamos visitar. Nós temos aqui, bem pertinho da gente, a Alstom. Eu já comentei com vários colegas de eletrotécnica que nós precisamos estreitar esses laços, que a Alstom, ela fabrica aerogeradores, e aerogeradores, inclusive um aluno nosso passou em primeiro lugar, e com muito orgulho, né, e foi assim, mandou um e-mail de agradecimento a todos os docentes aqui do campus. Mas precisamos fazer mais. Reconheço que nós temos feito, sim, nós somos reconhecidos, em todo lugar que eu estou presente, eu cito o IFBA, comento sobre os cursos. Nós participamos no ano passado, a convite da Prefeitura e do COFIC, do Fórum de Oportunidades, fórum esse, que estiveram presentes todos os RHs de todas as indústrias aqui do Polo Petroquímico, e nesse fórum foi discutido e foi colocado, inclusive não foi só o IFBA convidado, todas as instituições de ensino, Prefeitura e COFIC, onde estiveram participando todas as empresas, e foram colocados todos os cursos necessários que precisariam. Obviamente que nós não temos condições de atender a todo o leque de cursos que precisaríamos para atender as empresas aqui do Polo de Camaçari. Então, esse foi um ponto que nós já consideramos, tá? E temos sempre buscado essa parceria com a indústria do polo petroquímico. Falta-nos buscar agora com o polo plástico, que é um segmento bem menor, e outras tantas que estão chegando, como, por exemplo, a nível de logística, nós temos Casas Bahia, nós temos a Sky, nós temos o próprio Boticário também, que vai ser um centro de distribuição. Ou seja, Camaçari está crescendo, tá? A passos largos. Quem começou aqui em 2007 sabe avaliar bem essa questão. E nós precisamos realmente levantar a manga e ir para cima. Eu já solicitei, convidei a professora Gesiane, convidei o Washington, para juntos nós irmos, né, batendo de porta em porta, fazendo a divulgação da escola. Então, o trabalho tem sido feito, mas ainda reconheço, precisa ser feito muito mais para que os alunos não fiquem aqui sem essa oportunidade no mercado de trabalho. Sorteio agora o servidor que fará a pergunta para os dois candidatos. Segmento docente. Valdo. Boa noite. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: dada as inúmeras críticas de verticalização e falta de transparência dentro da gestão local, e dada a possibilidade de que, caso venha a ganhar a eleição para o professor Afonso, venha a perdurar 10 anos na gestão, eu gostaria de saber dos dois candidatos, né, gostaria que eles definissem para eles o que significa gestão democrática em instituições públicas, principalmente de educação. Bom, Cássio, eu acho que você precisa acessar mais o site do IFBA, tá? Lá tem um site, no site do IFBA tem o link para PROAF, onde no link da PROAF você vai ter não só o campus Camaçari, tá? Como todos os outros campos, ou seja, a transparência está presente. E transparência hoje é lei no governo. Não precisa você estar, se você quiser qualquer documento, você consegue. Está visível, está no site, é só acessar. Tem um pouquinho de paciência, acesse o site que você tem, inclusive o Campus Camaçari, não sei dos demais, o Campus Camaçari, ele está com os dados atualizados no site, tá? Então, o pessoal está aí de parabéns, o pessoal do COFIC, né? Que não é o COFIC da indústria, o COFIC aqui do Campus Camaçari, que é a coordenação do orçamento, finanças e contabilidade.
e mantém sempre atualizadas essas informações. É só você acessar o site do IFBA, lá onde tem a PROAP, que não precisa ter senha cadastrada, qualquer pessoa, não precisa ser servidor do IFBA, qualquer servidor no Brasil que queira pode ter essa informação, sem problema nenhum. Então, transparência existe. É só ir lá e acessar. Obrigada, professor Castro, pela pergunta. E respondendo a pergunta sobre o que é democracia na instituição escolar, eu acredito que democracia é a participação ampla de todos que fazem parte da comunidade escolar. Quem são esses? Os estudantes, os docentes e os técnicos administrativos. Às vezes, a gente toma algumas decisões, lógico, decisões para melhorar o campus, decisões para desenvolver isso daqui. Mas muitos de nós não nos sentimos pertinentes das decisões daqui do campus, porque nós não somos consultados sobre, nem para opinar. Então, a democracia na instituição de ensino é, por exemplo, opinar sobre a construção do novo pavimento de aulas, opinar sobre a quantidade de salas de aulas que terá, opinar sobre um possível outro espaço de discussão maior do que isso aqui, porque a gente pretende atender, atingir cada vez mais um maior número de alunos. Então, a democracia, para mim, e para o grupo que me apoia, é a participação de todos nas tomadas de decisões. Não só dizer que foi feito, porque às vezes a gente erra lá na frente, quando a gente erra sozinho, é pior errar sozinho do que errar juntos. E quando a gente escuta o coletivo, a gente consegue sim, pega a experiência de a gente tem aqui vários servidores que foram removidos de outros campos, que tem experiência de um determinado campus, que tem experiência de outra determinada instituição. Então, se a gente ampla esse diálogo para as tomadas de decisão em uma instituição de ensino, a gente corre menos o risco de errar, e se a gente erra, nós erramos juntos. Eu não estava aqui, mas soube que a implantação do calendário escolar foi um ato de democracia dentro da instituição, onde houve uma comissão que fez o calendário, que seria aprovado em assembleia pela comunidade escolar. O que aconteceu? Foram duas opções de calendário, abriu-se para a assembleia e todos concordaram sobre, todos puderam votar e aprovar o calendário em questão. Então, é como se a gente pertencesse mais, né? As pessoas que estiveram na Assembleia, se reclamarem sobre o calendário, tiveram o poder de votar ou não, e a maioria votou. Então, a democracia, para mim, é a participação de todos nas decisões, sejam essas decisões Lógico que tem decisões que a gente não pode chamar para a Assembleia para fazer decisões, mas decisões importantes, como, por exemplo, volto a afirmar, a construção de novo campus, de novo pavilhão de aulas, precisa escutar todos, para saber se esse novo campus vai atender a necessidade de nós todos. Iniciaremos agora o bloco das perguntas da categoria discente. Afonso, será que vamos responder? Alex Brito da Silva Santos. Boa noite a todos. Professor Afonso, eu queria que o senhor me explicasse, porque desde o primeiro semestre, então o segundo, eu tenho problema com professores que se afastam por questão de doenças, os dois casos na verdade, um por causa da mãe e outro por causa do acidente. E nós tivemos um período sem aula, longo este, né? Como pode ser solucionado isso? Como pode se trazer professores, substitutos ou outros, para que nós não passemos por isso novamente dentro da instituição? Bom, Alex, esse é um calcanhar de Aquiles, porque quando nós temos
concursados, seja professor temporário, seja, tem que ter um banco, né, de professores, seja professor substituto, aí essa substituição se dá mais rapidamente. Mas quando não tem que haver um concurso público. E aí é uma demora. Realmente não é da noite para o dia. Eu digo isso porque eu já estive presidente por 2 vezes para concurso público para docentes de primeiro e segundo grau. E leva no mínimo 3 meses entre publicação de edital e até homologação do nome dos candidatos que foram aprovados. Então, nós temos corrido atrás, sim, para suprir o mais rápido possível essa falta de docentes. Sei que não é fácil, tá? Eletrotécnica passa por isso. Eu estou atendendo a turma do curso de eletrotécnica. Estou à noite com o subsequente. Então, não é fácil. Quem disser que saiu um professor hoje e no outro dia você vai ter um professor substituto ou um temporário, se não tiver concursado, se não tiver já disponível, não é da noite para o dia, é demorado realmente, tá bom? Sem falar dos professores permanentes. Isso aí ainda é uma demora bem maior. Okay? Porque isso depende de quê? Isso depende de código de vagas. Esse código de vagas depende de aprovação do Congresso Nacional, porque isso implica em mais recursos. Então, a substituição, pura e simplesmente, não é tão simples. Nós tivemos um caso esse ano, o falecimento de um colega nosso, e não foi fácil. Nós tínhamos o código de vagas e não tinha docente. Nós procuramos na rede um docente, nós estávamos com um pedido de redistribuição de Belém do Pará, de um professor de engenharia elétrica, desde o início do ano. E até hoje o processo está lá parado em Brasília. Nós não conseguimos ainda trazer esse professor, porque as áreas específicas é muito difícil você conseguir profissionais. Por quê? Porque o mercado está aquecido. O engenheiro civil, o engenheiro eletricista, mecânico, etc., ele prefere estar trabalhando no mercado de trabalho aí, nas indústrias, do que estar vindo ensinar. Então, infelizmente, nós temos tido, sim, esses problemas. Não é fácil, não. Tá? Sorteio agora do aluno que fará a pergunta para a professora Sueli. Sorteamos o nome do mesmo aluno que já havia feito pergunta anteriormente. Sortearemos o nome de um outro aluno. Eu não posso fazer 2 perguntas, não? Pode não, ó. Eu não posso fazer 2 perguntas. Eu acho melhor. Mas não é a mesma pergunta que eu vou fazer, não. Não, para. Desculpa, Karine Silva dos Santos. Boa noite a todos, primeiramente. Boa noite, professora Sueli. A senhora fala muito de democracia, participação e transparência. Eu queria saber de que forma pretende colocar isso em prática com nós alunos. Simplesmente isso. Obrigada, Karine. Em prática, a primeira ação que a gente vai tomar é dar o espaço para vocês, estudantes, escolherem o diretor de ensino. A direção geral já é uma bandeira que a gente levanta de que faremos eleição para a direção de ensino, e essa direção de ensino, os alunos terão representatividade, terão a possibilidade de poder votar em quem eles pretendem para a direção de ensino, porque a gente entende que essa direção, sim, é mais ligada a vocês, alunos. Participação, em todas as nossas comissões, no plano, a gente tem a participação paritária, onde, inclusive, a comissão também de mediação de conflitos, os alunos também estarão presentes.
Discussão de propostas não serão mais também feitas apenas com os coordenadores e representantes, tendo também a representação estudantil. E a transparência, eu entendo como a diferença entre a publicidade e a transparência. A publicidade é um princípio da administração pública, é lei, precisa estar lá. A transparência é a gente, por exemplo, ter no mural daqui da escola os gastos, o orçamento, o que acontece com a instituição. Então, a vida de vocês é bem atribulada, então a gente sabe que é difícil chegar de noite, acessar no site, procurar alguns números que vocês tenham simples curiosidade de saber, por exemplo. Já que vocês fazem parte daqui, então vocês têm curiosidade de saber onde é que se gasta, como é que se está se gastando. Então, a transparência vai estar em deixar público, deixar presente, deixar transparente, por exemplo, as informações nos murais daqui da escola, para que todos tenham acesso. Está contemplado? Obrigada. Sorteio agora para o aluno que fará a pergunta para os dois candidatos. Sorteamos novamente. Karine, faremos um outro sorteio. Desculpa, só uma pergunta. Está na regra que não pode ser sorteado dois? Está. Daniel Nascimento. Já foi. Daniel Nascimento não está? Botava o nome só uma vez. Já foi. Pronto, eu vou sortear um novo nome, porque Daniel Nascimento não está presente. Botava o nome só uma vez. Um aluno que já foi sorteado. É o último do pacote? Ninguém mais quis pesquisar. Tem dois estudantes que já foram sorteados e um estudante que não está presente. Pronto, então calma, gente. Esses dois estudantes estão aqui à frente, colocarão suas perguntas e a gente vai sortear. Nenhum problema nisso. Você vai, como você fez a primeira vez, fazendo o microfone. Então não precisa sortear, só tem ele, vai pra lá pro microfone. Por favor, diga seu nome e faça sua pergunta. Meu nome é Robson, participação direto. E assim, diante dos vários problemas que nós passamos com relação à cantina, eu gostaria de saber qual a possibilidade de instalação de um restaurante universitário no campus. Obrigada, Robson. O estudo é um também dos nossos tópicos do plano, é fazer estudo acerca da viabilidade da merenda escolar, que a gente tem que é muito importante para a continuação dos alunos aqui no curso. E para, como eu falei anteriormente, o estudo ele pode revelar que a falta de merenda escolar pode ser um item de evasão dos alunos. Nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, FNDE, que tem uma verba muito pouca para o Instituto, no valor de 27 mil, que é destinado ao Programa Nacional de Alimentação Estudantil. Esse valor de 27 mil, ele é um valor irrisório, se a gente considerar por a quantia por estudante, da média entre 20 e 30 centavos. Porém, a gente precisa, além desse valor, captar, fazer projetos onde a gente consiga captar dinheiro para fazer, antes do refeitório, a implantação da merenda. Tem um projeto, a gente tem um modelo de um projeto que foi implantado no Campus Salvador, no qual, a partir desse projeto, obteve recursos onde hoje é necessário, hoje lá se tem a merenda escolar a todos os estudantes de Salvador. Em Simões Filho também há o projeto
de merenda escolar. Então, Santa Amaro também está começando já os estudos para saber sobre a merenda escolar. Então, antes do refeitório, precisamos utilizar o valor do FNDE. Ele é pequeno, ele é irrisório, 27 mil anual, dá muito pouco. Mas esse valor, há 3 anos, ele é devolvido para o governo por não usar. Então, a gente precisa usar esse valor de 27 mil para que a gente possa justificar o aumento da verba para a alimentação. Então, é uma das prioridades da nossa gestão. Tirando depois, a gente acredita que é uma ação mais do que imediata. Primeiro, fazer a utilização desse recurso, nem que seja para oferecer um copo de mingau aos estudantes no final da tarde, no final, na hora da merenda, e trazer projetos a partir da experiência dos outros campos para instituir a merenda escolar aqui. Simões Filho é aqui do lado, tem o refeitório, Simões Filho também está ampliando o refeitório e tem merenda escolar para todos os alunos. Então não é uma coisa impossível de implementar e a gente tem modelos de outros campos que tem também essa merenda. Salvador é bem maior do que Camaçari e todos estão contemplados com a merenda escolar. Bom, eu acho que o primeiro passo essa gestão já tomou, porque precisávamos ter uma nutricionista. Né? Essa nutricionista chegou. Pra você ter ideia, a relação de servidores administrativos, que são um total de 45, isso desde o primeiro plano de expansão que foi anunciado pelo governo, nós temos pedido desde o início desse ano servidores administrativos. E até então não saiu o edital de concurso público. Essa servidora, inclusive, foi uma redistribuição do campus Catu que nós conseguimos para aqui. Então, o código de vaga que nós tínhamos, nós cedemos para o campus Catu e então ela veio para cá. Então, esse foi o primeiro ponto. Ela agora está se cadastrando na FNDE. De fato, o valor é muito pequeno. Custa para cada aluno, professora, 30 centavos. Agora, você fornecer um alimento ao valor de 30 centavos, inclusive, desse você pode utilizar 30% para a compra da agricultura familiar. Tá? Não precisa passar pela Lei 8666, mas precisa que os preços estejam compatíveis com o mercado. Então, o demais recurso, ou seja, 70%, sim, precisa ser feito em licitação pública. É, de fato, muito pequeno, o processo é muito demorado, mas nós estamos caminhando. O primeiro passo nós já temos, que foi a contratação, a redistribuição de uma servidora nutricionista. Agora, não é só isso, não é só o dinheiro, você agora precisa ter uma merendeira. O campus Simões Filho, ela tem merendeiras já muito, porque são ex-servidores quando ainda era Centec, tá? Antes de se tornar até Cefet, já existiam essas merendeiras. Então, outra questão que nós precisaríamos levantar, porque para a contratação aqui dos servidores da Locron, para cada 600 metros quadrados é um servidor da Locron. Nós estamos, juntamente com o COFIC, buscando a contratação de novos servidores pela Locron para pagamento através do Pronatec, porque tem um recurso destinado, tem uma rubrica destinada do Pronatec para pagamento de pessoas jurídicas. Tá? E isso aí talvez facilite até essa implantação também. Então, o primeiro passo, seguramente, no próximo ano a gente vai começar, fora equipamentos, como geladeiras, frigobar, nós temos o espaço físico, mas precisaríamos ter uma câmara frigorífica, porque para que não ocorra o que aconteceu em Salvador. Bom, encerramos agora o segundo bloco de perguntas que foram feitas pela plateia. Daremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos para o terceiro bloco, que são as perguntas feitas entre os candidatos.
mais como é? Entre candidatos, pergunta. Depois é meu? E meu. Vai poder discutir entre os grupos. Oi. Quantas vezes? Essas coisas não sei não. Bonito. Gostou, né? Chegou mais perto ali, né? Já passou. Põe na tá gravando aí, né? Deixa gravar, né? Deixa, não pare não. E aí?
Muito obrigada, sim. Xong rồi hơi gần. É depois da apresentação, joga a voz de lá. Dá pra gravar. Tem programa lá. O computador tá bom, né? Eu posso editar com você? Não. Eu sou o vice-ministro. Essa câmera. É só. Não sei. Olha, pessoal. Gabriela! Gabriela! Ela tirou na sala. Hã? Tem como baixar. Vai baixar ali. Não. Ela tava aqui no canto, não foi? Não apareceu. Não apareceu, não apareceu. Esse é doido, não Meu amor, me diga aí no
na humildade precisa admitir que eles contribuíram muito com o professor. Então, na parte do recado, Tem um cafezinho ali, né? Segura aqui. Viagem. Tá divertido. Estou na humildade, estou na humildade. Alarmezinho chato desse. Hoje, bota uma musiquinha aí. O pessoal formado de TI. Vamos retomar, pessoal? Iniciaremos agora o terceiro bloco do nosso debate, que consiste nas perguntas entre os candidatos. Nesse terceiro bloco, iniciaremos com um sorteio para definir o tema e a ordem de quem pergunta e de quem responde. Tá? Como é que vai funcionar esse sorteio? Nós vamos fazer o sorteio inicialmente do candidato que vai começar respondendo, que vai começar perguntando. Em seguida, faremos o sorteio dos dois temas da pergunta. Primeiro item do bloco 3. Sorteio para definir o tema e a ordem de quem pergunta e de quem responde. Se vocês quiserem alterar e deixar o tema livre, não tem nenhum problema. Se for de comum acordo dos dois candidatos, pronto. Então sortearemos somente a ordem de quem pergunta e responde. Isso? Ok. Papelzinho de Afonso Alves Filho. Papelzinho de Sueli. Agora o sorteio do candidato que fará a pergunta, que começará fazendo a pergunta. Sueli começará fazendo a pergunta para o candidato Afonso. Deixa eu só relembrar algumas regras, tá? Um candidato fará duas perguntas para o outro candidato. Cada candidato terá 1 minuto para formular sua pergunta ao outro, que terá 3 minutos para a resposta. O candidato que perguntou terá 2 minutos para a réplica e o seguinte, 2 minutos para a tréplica. Relembro que o cronômetro da gente está cronometrando 1 minuto e será reiniciado ao final desse 1 minuto, nos momentos de réplica e tréplica. Serão consecutivas. A professora Sueli fará as 2 perguntas para o professor Afonso e, em seguida, o professor Afonso fará as 2 perguntas para a candidata Sueli. Não. Ela vai fazer uma pergunta, o professor Afonso vai responder. Quando ele terminar de responder, haverá a réplica, a tréplica, ela fará a segunda pergunta e ele responderá.
Bom, boa noite, professor. Tomando as palavras que o senhor mesmo falou sobre o primeiro passo para a merenda escolar, após 6 anos de gestão, ao primeiro passo agora para a merenda escolar, eu queria saber do senhor sobre qual será o primeiro passo para a valorização do curso de licenciatura em matemática aqui, que é notório que a desvalorização do curso, é notório que no próximo ano a avaliação do MEC e no quesito de infraestrutura a gente apresenta uma média de 19 pontos de um total de 60, o que nos deixa com uma nota realmente inconcebível para um curso superior aqui no campus. Então, eu queria saber de você qual é o primeiro passo para a valorização do curso da licenciatura que está no 3º semestre já. Bom, gente, desde a concepção do curso, nós tivemos o cuidado de trazer para cá docentes que estivessem no mínimo um mestrado. Porque nós sabemos da avaliação, esse é um ponto que pesa muito, professor. Então, isso nós temos tido esse cuidado, inclusive, nós já tivemos aqui aqui não, foi lá no outro prédio, uma estagiária que hoje faz parte do grupo, é colega nossa, ela está em Jacobina, tá? Eu não lembro agora o nome dela, a Adriana. E eu disse a ela que, infelizmente, no momento, nós só estaríamos chamando, ou através de remoção, redistribuição, concurso público, quem fosse professor de matemática e já tivesse mestrado. Isso pensando exatamente nessa avaliação. Tá? Recentemente, agora, com o novo coordenador, eu solicitei que ele verificasse na biblioteca a atualização do acervo bibliográfico, que é outro ponto que pesa. Então, nós temos, inclusive, colegas professores, recurso para compra, para aquisição de livros, nós temos, está empenhado, só falta vocês fazerem os pedidos para compra. E nós fizemos essa solicitação e fazemos essa solicitação sempre. A bibliotecária Andréa tem procurado e divulgado através das coordenações os novos lançamentos de curso. Então, essas preocupações nós temos tido. Recentemente, eu estive conversando com o Augusto, para que ele me relatasse e verificasse se está precisando de um laboratório para a licenciatura de matemática. Mas ele foi averiguar o projeto do curso, inclusive constam até especificações bem ultrapassadas a nível de computadores, precisa até atualizar essas especificações e a relação de programas também para montar esse laboratório. Eu quero, indica o que precisa, façam a solicitação e vamos correr atrás, tá bom? Então, nós estamos realmente atentos, nós não queremos que venha para cá a avaliação do MEC e nós não temos uma boa avaliação. Sempre que possível, eu estou falando com os coordenadores, pedindo que eles tenham esse cuidado para que nós possamos ter aqui um curso de referência. Dois minutos para a réplica. Professor, quando eu fiz a pergunta sobre a valorização, é porque eu entendo que não apenas a questão do corpo docente ou da infraestrutura física ou dos livros, mas em relação principalmente a projetos relacionados ao curso da licenciatura, como o projeto PIBID, a Prodocência, para que a gente traga bolsas para os alunos, o que é que você está pensando em relação para a gente ir uma valorização no sentido de entender o que está acontecendo com o curso de licenciatura, que tem 6 alunos apenas semestralizados no 3º semestre, onde esses cursos de valorização eles poderiam segurar mais esses estudantes aqui no curso. Então, a pergunta sobre a valorização do curso, sobre o funcionamento da estrutura para o curso, bibliotecas funcionando,
o protocolo funcionando para os alunos, né, a questão da valorização não apenas no sentido docente, né, no sentido humano, isso é muito importante, não na infraestrutura de livros, que eu mesma pessoalmente também entreguei uma lista, né, de livros que Gustavo também me pediu, que tinha recurso, mas com realização mesmo, com relação a o que fazer da permanência desses alunos e motivação para que os alunos continuem no curso e para que o curso de licenciatura deixe de ser um curso que acontece à noite, isolado, sábado de manhã, onde não há muito contato e nem há política de valorização. Inclusive, os eventos que acontecem aqui pela manhã também não atingem o noturno, né? Isso passa para o subsequente e para o curso de licenciatura também. Então, a impressão que eu tenho quando eu cheguei, né, e tomei parte do curso da licenciatura é que é um curso à parte, não é um curso à parte. Né? E o nível superior, eu acredito que ele precisa ser bem mais valorizado. Bom, concordo. Inclusive, o pessoal, quando eu fui conversar com os estudantes do curso de licenciatura, né, eles ficaram surpresos quando eu disse que eu comecei fazendo o curso de licenciatura em matemática. Então, essa questão de evasão, e olha que não foi recente, né, foi na década de 70. Então, fiz 4 semestres de licenciatura, depois eu saí, fui fazer engenharia. Mas, os alunos, eles sabem que a direção daqui do campus está aberta e eles precisam também se mobilizar. Sei da dificuldade, porque muitos deles trabalham durante o dia, à noite só resta à noite, da mesma forma que o subsequente trabalha, tá? E aí ele só tem a noite e o sábado pela manhã para fazer essas intervenções. À noite, eu me encontro aqui, muito embora tenha sido colocado aí que precisa, né, no plano de trabalho da senhora, precisa ter a direção geral aqui à noite. Os colegas que lecionam aqui sabem que eu não estou de segunda a sexta, que não dá para ficar aqui de segunda a sexta de meia tarde de noite. Não tem condições. Mas eu estou sempre aqui, as pessoas me veem aqui à noite e fico aqui à disposição para que o grupo de licenciatura em matemática, conjuntamente com os estudantes, nós possamos, né, e a nossa gestão, 2014, 2018, nós possamos alavancar esse curso e procurar fazer com que esses estudantes, de fato, eles não venham a evadir aqui do campus. Vamos ver se isso está acontecendo. Sendo que esses cursos, na verdade, não é apenas aqui no campus Camaçari. Isso é genérico, tá? A FAMEC, aqui bem pertinho, fechou o curso de licenciatura em matemática por falta de aluno. Começava as turmas, A segunda pergunta da candidata. A segunda pergunta é: o senhor iniciou a fala falando que não ia falar do passado, ia falar do futuro, considerando o ano 2013, mas depois de 6 anos de gestão, é impossível falar do passado, até porque a gente tem o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, foi de 2009 e 2013, onde o falar do passado reflete uma avaliação da gestão. No PDI, né, Plano de Desenvolvimento Institucional, que encerra agora em 2013, algumas ações previstas não foram executadas, como implantação do curso de licenciatura em Química, curso técnico de edificações, criação do Conselho Escolar, PROEJA, Departamento de Integração Instituto Empresa e coordenação do Escritório Público de Engenharia. Eu queria que o senhor falasse, eu acho que a competência de um bom gestor é o planejamento e a execução de parte do que foi planejado. O que foi que aconteceu que várias ações aqui não foram executadas? 3 minutos para responder. Como eu comecei a minha fala, eu disse que o grande problema nosso tem sido construção civil. Tá? E em função da construção civil, do atraso da construção civil, nós tivemos dificuldade em vir para cá. O que era previsto para virmos aqui em 2009, 2010, só se deu em fevereiro de 2011. Bom,
o projeto do curso de licenciatura em Química, que é um dos 4 cursos que a Lei 11.892, da criação dos institutos federais, ela cita que deve ter cada um dos campos, esse projeto foi feito. Esse projeto, o professor Walter, professor de Química, que estava aqui, hoje está no Campo Salvador, a professora Luciene, e faz tempo mais um outro professor, acho que do Campo Salvador, fizeram um projeto, foi apresentado ao CONTUB, só que esse projeto precisava ter 8 laboratórios de Química. Nós só temos 7 salas de aula. Iria ficar faltando um laboratório de Química e não iríamos ter mais nenhuma sala de aula. Então, para otimizar os espaços, como tem sido sempre a busca de otimização de espaços e de servidores, fizemos a opção pela licenciatura em Matemática, porque o único espaço físico de laboratório que precisa é o espaço de um laboratório de informática que nós temos. Então, a princípio, quanto à questão de Química, foi essa. Também a questão do curso de edificações. Nós sabemos que todo curso técnico demanda vários laboratórios. Nós temos aqui, no curso de eletrotécnica, 2 laboratórios em um. Máquinas elétricas e automação elétrica ocupando o mesmo espaço. Medidas elétricas e eletrônica também ocupando o mesmo espaço. Nós não construímos ou não utilizamos mais salas de aula para que não ficasse mais crítica a nossa situação. Então, por conta disso, o curso de edificações também não foi à frente. E aí, outros cursos, como o ProEja, que a senhora citou aí. Então, o que eu tenho a dizer é que dentro do limite que nós temos, de estrutura física, nós estamos procurando atender a todo o projeto de criação da Lei 11.892, que é a criação dos institutos federais, e atendendo, inclusive, a todos os programas do governo federal que eu citei na minha apresentação. Então, com isso, gente, nós estamos ofertando à comunidade, não só aqueles alunos que aqui ingressam via processo seletivo, mas toda uma comunidade camaçariense, na perspectiva de que eles possam vir aqui, porque a imagem que se tinha aqui do nosso campus era aquela do campo elitista. Réplica. Bom, eu também estava no projeto do curso de licenciatura em Química, também fiz parte do projeto. E a decisão a mudança da decisão para a licenciatura em Matemática, da questão de baixo custo, só que a gente ainda tem previsto no plano o laboratório de modelagem de matemática, de ensino, inclusive os laboratórios também de física, que os professores falaram que esse laboratório não é suficiente para atender as físicas do curso. E eu vou aproveitar, se o senhor deu espaço para a tréplica, e reforçar o porquê da não criação do conselho escolar. E o que me inquieta, professor, é que 6 anos se passaram e algumas ações que o senhor comenta, coloca aqui como um ponto inicial. Será que esses também projetos que você também está hoje no plano, será que vai precisar de mais tanto tempo para poder ser implantado? Porque, por exemplo, a criação do conselho escolar não precisa de infraestrutura. O que foi que impediu a criação do conselho escolar aqui no campus? Se já estava previsto no PDI, como o senhor mesmo falou na apresentação, já é uma discussão anterior, não depende de infraestrutura, acredito também que não depende de discussão de orçamento. Por que não foi criada a criação do conselho escolar? Bom, professor, acho que nosso conselho escolar, nós sabemos desde a época de implantação aqui que é necessário. Só que também desde aquela época que nós estamos correndo atrás de um regimento interno, que até hoje não tem, porque não tinha também um regimento geral. Ou seja,
infelizmente, as coisas não acontecem no serviço público como nós gostaríamos que acontecesse de forma mais rápida e mais ágil. E por conta disso, o tempo passa e a gente depois que verifica, você tem ideia, né, esse regimento geral, quantos anos já se passaram para que ele ocorresse. Estamos agora, inclusive, aqui nós tivemos uma reunião no início de agosto e eu disponibilizei esse regimento geral. Solicitei aqui a participação da comunidade para que elaborasse o regimento interno e apenas 2 nomes apareceram. Na ocasião, pedi à dona Verônica que manifestasse via e-mail a necessidade de mais membros para participar desse regimento interno. E só depois de muita luta é que as pessoas começam a se manifestar. Ou seja, é difícil, aqui as pessoas, inclusive a senhora citou na sua fala, que quando chegou viu muita gente nova, porque muita gente também aqui saiu, ou passaram em outros concursos, ou foram removidos ou redistribuídos, tá? Ou seja, aqui tem ocorrido, né, uma renovação de pessoal muito grande. Então isso também dificulta a formação e a criação de comissões, a participação mais efetiva da comunidade nesse processo. O Conselho Escolar, inclusive, desde a primeira constituição do nosso organograma, que faz parte, ele em breve será implantado, até porque nós precisamos e nós vamos ter que fazer o nosso regimento interno e vamos ter então, esse regimento conselho. O professor Afonso agora fará 2 perguntas para a candidata Sueli. Professora. Ok. Professora, sabe-se que para os campi da expansão 1, 2 e 3, inclusive eu falei isso aqui diversas vezes, está previsto um total de 45 servidores administrativos. Hoje temos 38, já foi solicitado via ofício pela DGP a relação dos outros 7 que entrarão no próximo concurso público. Como a senhora vai nomear mais técnicos, vai solicitar autorização especial diretamente do governo federal, pois a senhora coloca no seu plano de gestão que a futura gestão do campus deve ser autônoma, entre aspas, a condição de correia de transmissão de outras instâncias administrativas do Instituto não é salutar para os objetivos principais do campus. Vamos para a resposta. Bom, quando você citou aí, entre aspas, faz parte do nosso princípio do plano, a questão da correia de transmissão, que a gente acabe com essa coisa de vamos ir na reitoria, porque nós somos amigos da reitoria, porque nós somos parte da gestão da reitoria e pegar algum orçamento extra para nós. Então, a autonomia é nesse sentido. De que a gente não dependa da questão pessoal, da amizade ou da afinidade de planos para poder conseguir algo com a reitoria. Com relação ao quadro, né, de técnicos, eu tenho conhecimento de que a gente tem essa estrutura para atender 1.200 alunos, 45 é o número de técnicos administrativos. E, por exemplo, para funcionar o turno da noite, se a gente tem 7 já para chegar, então a gente precisa que esses próximos eles sejam alocados, né, dando prioridade ao turno da noite e aos sábados pela manhã, onde ocorre o curso da licenciatura. Então, inclusive eu tenho um dado também que me chamou a atenção, que a gente aqui no IFB em números tem 39 técnicos, então eu não sei aonde está, tem algum erro aí de informação. Tem 39 técnicos, nós temos 615 alunos e, considerando sim que o campus Simões Filhos é um campus bem mais antigo que nós, mas lá tem, de acordo com o IFB números, 41 técnicos administrativos para atender mais de 900 alunos.
Então, a gente entende que os novos servidores, eles precisam chegar para atender as lacunas que a gente existe aqui no campus. E essas lacunas atualmente são biblioteca para funcionar no turno da noite e no sábado, o protocolo que não funciona, como você mesmo falou, os alunos, eles trabalham de dia, então eles não têm condições de vir aqui resolver coisas no protocolo. A direção de ensino, me desculpa se a gente falou errado sobre o diretor não estar aqui no noturno, mas então precisa ter uma atualização de horário, porque no seu horário não tem nenhum horário dirigido para a direção geral no turno da noite. Então é por isso que a gente assegurou e terá lá também, né, na carga horária, o funcionamento da direção de ensino no turno da noite. Então é por isso que a gente entende, os técnicos virão, não iremos fazer contra